Boa noite, pessoal. Tudo bem? Thiago Barros Nutri. Hoje teremos mais uma live sobre microbiota, emagrecimento e exercício. Vamos fazer um englobo geral aí de tudo. Teremos um convidado novo. Vou esperar chegar aqui. Por favor, quem for entrando, se puder nos avisar aqui sobre o áudio, como que tá o áudio. Oi, Vitória, tudo bem? E aí, pessoal, estão me ouvindo? Se alguém puder avisar aí se está pegando o áudio, por favor. Oi, Eric Santana, tudo bem? Oi, Vânia, tudo certo? Hoje iremos conversar sobre intestino, sobre microbiota. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Microbiota intestinal. Oi, Juliana, tudo bem? Espera nosso convidado chegar aqui, o Alexson. Oi, Daniela. Oi, Andréia. Tudo bem? Vamos lá, hein? Vamos conversar um pouco. E claro, pessoal, a gente vai trazer vários conteúdos práticos para vocês conseguirem aplicar esse conhecimento na rotina de vocês. Oi, Abazanelli, tudo bem? 8 horas, estamos aqui ainda, hein? O pessoal acha que é fácil ser nutricionista, não é fácil não. Como vocês estão? Estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Show! Oi, Thaís, tudo bem? E aí, Éder? Como você tá? E aí, Alexson? Opa, beleza? Beleza? Como você tá? Tô firme, e aí? Tranquilo? Tudo certo? Tamo aí, Na né? É paz. Alexson mesmo a pronúncia? Isso, pronunciou certinho. Aí Difícil isso sim. acontecer. Você fala da onde, Alexson? Qual cidade? Cara, eu falo de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Pô, aí sim. Famosa Teresópolis, né? É, cidadezinha boa, tô aqui na casa dos meus pais. Passando a Aí semana sim. descansando um pouquinho. Perfeito, Alexson. Deixa eu te falar, queria te agradecer pela disponibilidade hoje para conversar com a gente. Vamos falar sobre Ah, eu que microbiota, não é isso? agradeço. Isso mesmo. Eu queria te Eu que passar, Alexson, a agradeço a palavra. oportunidade. Ó, a gente tá com um delay, desculpa se eu falar em cima de você. Não, tranquilo, eu tô percebendo, tá meio esquisita a conexão, mas acho que tá dando pra escutar. Alexson, por favor, eu queria deixar você se apresentar e a gente já inicia essa conversa. Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alexson Nobre, sou nutricionista formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e eu sou conhecido por falar merda. Não merda em si, mas de merda, né? Porque eu gosto muito de falar sobre microbiota intestinal, é o assunto que eu mais estudo e eu estou me especializando cada vez mais nessa área, dou cursos no Brasil inteiro sobre o tema, né? Que está bem em alta. Isso tem pontos negativos e pontos positivos, né? Pontos positivos que a população está tendo cada vez mais acesso à informação de qualidade, né? O que de fato impacta diretamente a nossa saúde. Negativamente, infelizmente, porque tem gente que se aproveita disso para vender milagre, né? Dessa vez se apoiando na batuta de saúde intestinal, de metodologias não muito ortodoxas para promover essa saúde intestinal. Mas acho que até com a própria ação da plenitude de sempre promover informação de qualidade, a gente vai conseguir combater isso e levar informação de qualidade de fato para as pessoas. Perfeito, Alexson. E já para começar, então, vou fazer uma provocação aqui para você. Conseguimos Uhum. modular nosso intestino ou não? Olha, modular é um termo complicado. Eu falo que sim, a gente consegue melhorar e muito a nossa saúde intestinal, mas isso é um processo crônico, é individual. Em algumas pessoas
e você altera a dieta dessa pessoa e em questão de 3 a 4 dias você já vê melhora, porque o fluxo intestinal dessa pessoa melhora, seja Olha que bacana. cessamento de diarreia ou de constipação. Mas algumas pessoas isso pode levar algumas semanas até meses, né? A depender de quanto tempo ela não estava tendo uma conduta alimentar adequada para a saúde intestinal. Então, sim, é possível, mas sem alteração na alimentação isso não é possível. Porque muitas vezes quando a gente fala em Então, modulação, a gente pensa em suplemento, medicamento. Vão sim ser ajuda, mas eu falo que vão ser apenas cereja do bolo, né? Antes de você colocar a cereja no bolo, você tem que ter o bolo. O bolo, nesse caso, é uma conduta alimentar. É uma dieta perfeito, bem formulada por um profissional competente. perfeito, Alexson. E nesse sentido, eu te dar uma outra provocação que eu quero aprender com você hoje. De um caso que eu atendi, Não, com certeza. uma paciente que eu atendi, ela falou assim, olha, Thiago, hoje é quarta, eu tô desde sexta sem ir no banheiro. Tô tomando Uhum. glucomanã, fazendo uso de psyllium, tô pensando em alguns laxantes, o que tá acontecendo? E assim, ela aparentemente relata tomar água, enfim, tem alguma questão intestinal ali importante. Sabe qual é o detalhe? Ela não Sim, está pensando em comer fruta, em comer tubérculos, agentes que vão aumentar, por exemplo, o conteúdo de bactérias benéficas, vamos dizer assim. Ela já está começando a feira do bolo, sim, fitoterápicos sim. e tal, e não está tomando água direito, né, Alex? A gente não encontra muito isso hoje. Então, isso que eu ia falar, né? Tem a questão do bolo, tem a cereja do bolo, que é a suplementação de fibras e probióticos. Tem o bolo, que é a alimentação, mas antes disso tudo, eu acho que tem o comprar, reunir os ingredientes. O reunir os ingredientes da saúde intestinal é a ingestão de água. Porque se Saca? você suplementa fibra e tudo mais e não fornece um correto aporte de água, é um tiro no próprio pé, porque você só vai constipar. Então é muito comum Mais ainda. a gente receber pacientes que, até pelo recordatório, a gente não sabe se ele está mentindo ou não, né? Mas pelo recordatório parece que tem uma boa ingestão. De água. A pessoa não consome nem 1 litro de água por dia. Então, nesse caso, a suplementação de fibra não está apenas piorando, não apenas não sendo eficiente, mas como piorando a constipação deles. Então, eu Ó, já que você falou, acho que quando você vai tentar promover a saúde intestinal de alguém, começa pela água. Investigar a fundo como é que é a gestão de água dessa pessoa, se de fato ela consome tudo que ela diz que consome. Depois disso você parte para a alimentação e depois disso você parte para os probióticos. Probióticos e fibras, né? Que no caso são os pré-bióticos. perfeito. Tiago, sua conexão tá ruim aqui, mas vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Tá dando para vocês me escutar? Que o seu tá travando às vezes aqui. Aqui eu tô te vendo normal e tô te vendo normal. Melhorou? É que o seu tá um pouco embaçado, mas que bom, acho que o pessoal tá conseguindo escutar aí. E, Aqui tá cara, aí tem ok. outras coisas. Por exemplo, recebi um paciente, ele não tinha problema intestinal nenhum, era um paciente buscando hipertrofia, né? Tinha um biotipo mais magro, começou a academia e buscava uma hipertrofia. Eu formulei uma dieta para ele, fazendo os ajustes necessários para nessa dieta ele não perder a saúde intestinal dele. E depois que ele começou a dieta, ele relatou ter muitos gases e desconforto abdominal. Aí, né, tinha alguns alimentos na dieta que ele não costumava consumir, como quantidades maiores de feijão, aveia e leite, né, que algumas pessoas Perfeito. podem ser problemáticos esses alimentos. Aí a gente foi fazendo exclusão. Beleza, você está tendo esses gases? Vamos começar pelo mais provável, feijão. Excluiu o feijão, continuou. O feijão não é culpado? Agora exclui o leite. Também não foi culpado. A aveia também não. Aí eu pensei, cara, o que você usa para temperar a comida? Aí ele, eu uso esse tempero aqui. Ele pegou aquele pote de tempero pronto de alho e sal, Nossa, verde. sabe? Sabe? Cara, corta isso pelo amor de Deus, sabe? Aí ele eliminou isso da dieta e, cara, não deu outra. Aí parou, em Olha, questão de. No dia seguinte eu já cozinhou sem, aí passou. Então a gente ficou olhando muito para alimentação e às vezes também, além de esquecer da ingestão de água, a gente esquece disso, né? Temperos prontos, né? São perfeito. coquetéis de química com quantidades elevadíssimas de sódio.
E às vezes o que pode estar no planejamento é isso. Então a gente tem que olhar a rotina da pessoa como um todo, né? Não é só alimento, não é só essas coisas simples como temperos, né? Podem estar causando esse problema. E Exatamente, né? em outras pessoas, não foi o caso dele. A própria cebola, por exemplo, né? Cebola é um alimento muito bom para a nossa saúde, muito bom para a nossa saúde intestinal, mas ela constitui um dos FODMAPs, né? FODMAPs são Exato. carboidratos fermentáveis. A gente conhece muito o feijão, né? A estaquiose e a rafinose do feijão. Mas a cebola também tem um FODMAP, que é a inulina. Então tem pessoas que não Hum. podem temperar a comida com cebola, porque vão ter problemas relacionados a gases de distensão Alho também, né, abdominal. Alexson? Alho é rico em fruto oligosacarídeo, no caso. E Olha aí aí. isso leva a um outro paradoxo. As pessoas não sabem que isso pode fazer mal. Para o caso delas, são sensíveis a FODMAPs. Só que tanto a inulina da cebola quanto o oligosacarídeo do alho são prebióticos. São alimentos Olha aí. benéficos para as nossas bactérias intestinais. Então, tem estudo que mostra dieta de exclusão de FODMAPs em pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Uhum. Mas essas pessoas têm uma remissão dos sintomas quando fazem essa exclusão, mas quando vão sequenciar a microbiota dessas pessoas após essa intervenção de exclusão de FODMAPs, a microbiota fica menos diversa. Olha Então a só. gente atenuou um efeito no curto prazo, mas a gente não sabe o que isso vai ter de impacto no longo prazo, No sabe? prazo. Então, mas é uma área que está tendo cada vez mais estudo, ainda vamos ainda ter essas respostas com certeza. Alexson, e nesse sentido, em relação aos food maps, eu vejo várias pessoas falando de tirar e tudo mais. Como que está essa questão de sensibilidade? Há uma incidência, uma prevalência, ou a gente pode justamente criar, vamos colocar assim, entre aspas, uma intolerância a food map, ou a desbiose em si? Como se dá isso? Sim, sim. Então, no quesito de criar, gerar intolerância, a gente pode ficar mais sensível, principalmente à lactose, por exemplo. Se uma Tá? pessoa não possui intolerância à lactose, ou seja, ela produz normalmente a enzima que cliva a lactose, mas ela não tem o hábito de consumir leite, essa pessoa fica mais intolerante ao leite. Ela Por não gera uma demanda. intolerância em si, mas comparado em situações normais, ela cria uma certa sensibilidade. Mas a partir do momento que ela insere isso na sua rotina alimentar, ela vai ter uma sensibilidade normal a isso. Eu sou um exemplo. Eu não tenho costume de consumir leite por gosto pessoal. Eu não gosto de leite, mas eu gosto de derivados do leite. Só que quando eu tomo uma vitamina que tem leite, por exemplo, isso me dá muitos gases, porque eu não tenho o hábito de consumir o leite e a minha Aham. enzima lactase não tem estímulo para ser produzida em quantidades normais, né? Mas a partir Adequadas. do momento que eu começo a consumir leite com frequência, em questão de dias, isso vai ser normalizado. Perfeito. Agora, no sentido de FODMAPs, eu nunca vi nenhum relato científico, nenhum estudo mostrando que se a pessoa não consumir, ela vai ter uma maior sensibilidade. O que acontece muitas vezes é que a pessoa tem a sensibilidade, só que ela existe em Assintomático. graus. É, Entendi. é assintomático ou o sintoma é tão pouco que ela nem percebe que tem. Enquanto que tem pessoas que, pô, há diversos tipos de FODMAPs, ela vai ter problema. Do leite ao trigo, a cebola, o alho, a pera, a Com maçã e por aí adoçante, né, vai. Alexson? Os polióis, eu vejo bastante. Adoçante o P do FODMAP, né, no final, se refere a, aos polióis, né, os açúcares de álcool. Dentro estão inclusos principalmente o xilitol e o maltitol. Parece que são Uhum. os que mais podem causar esses efeitos nas pessoas previamente sensibilizadas. Em contrapartida, o eritritol não parece ser tão fermentável assim. E muitas pessoas estão descobrindo justamente por causa disso, né? Com essa moda fit que a gente está de produtos, de buscar alternativas ao uso do açúcar, as pessoas começam a utilizar o xilitol e começam a ter desconforto intestinal e não conseguem imaginar por quê. Né? E Sabe sim, que é é interessante essa pelo história xilitol ser. e que mostra a importância do Nutri? Eu fiz estágio, era obrigatório no GRAC, né, o Hospital de Câncer Infantil, o maior da América Latina, lá da Unifesp e tal. E beleza, e aí no ambulatório, a gente, só paciente pediátrico, tinha uma criança que estava com câncer, não me lembro ao certo do tumor, ela estava com muita diarreia. E diarreia é meio Uhum, que um colateral da quimioterapia. sim. Só que a mãe estava super preocupada, e a gente estava preocupado também, porque no acompanhamento ela não ganhava peso, os pacientes estavam baixos e a diarreia não cessava.
E aí quando a gente perguntou, e aí ninguém pegava nada, assim, não era mais o quimioterápico, tal. E tava eu e mais uma colega, a gente falou, ela sempre dava aqueles shakes hipercalóricos, né? Você consegue comer, tem toda Uhum. uma questão de mucosite e tal. E assim, Sim, por que você sim. adoça esse shake, esse leite aí? Que ela colocava mais coisa dentro. Ela, então, eu tô usando xilitol, que é mais saudável. Depois de conversar, ela tava dando um Ah, adoçante, né? Para o filho por ser mais saudável e justamente aquilo estimulava aquele ambiente de desbiose, vamos colocar assim, diarreia. sim. E a criança assim, com quase prognóstico fechado. Falando, não, não, vamos usar açúcar, não sei o que, caloria, carboidrato, começar a conversar. E olha Uhum. só que interessante, né? A gente tem esse contraponto, né? É mais saudável para quem? Né? Com certeza. Paciente oncológico tem uma tendência maior a ter desconforto intestinal, principalmente diarreia, se ele Exato. está em quimioterapia, mais especificamente pelo medicamento irinotecano. Esse medicamento, quando a gente ingere, quando o corpo ingere essa droga, ele é inativado pelo fígado depois de um tempo. Só que ao chegar no intestino, agora a tua conexão ficou boa. Tô te vendo normal, sem nenhuma. Voltou. Mas enfim, agora tá bom. É, mas aí, quando esse medicamento chega no intestino, as bactérias intestinais reativam esse medicamento. E aí, esse medicamento vai agir principalmente a nível de cólon, né, de intestino grosso. Então, por isso que muitas pessoas que estão em quimioterapia vão ter efeito, cara, independente da dieta, né? É um efeito colateral do remédio e ele é reativado pelas bactérias intestinais que fazem com que ele ataque, por assim dizer, as células do cólon. Não tem o que fazer, né? Porque a pessoa tem que seguir a quimioterapia. Agora, você falou, né? Tô usando xilitol porque é mais saudável. Isso acaba sendo um tiro no próprio pé muitas vezes, né? Porque, infelizmente, e eu não culpo a mãe, porque você Sim, recebe, você não é uma pessoa instruída. Você recebe uma informação no WhatsApp de uma pessoa de jaleco, de terno, falando o que faz mal, o que faz bem, eu irei acreditar nele. Quem sou eu perfeito. para não acreditar? Quem sou eu para ficar questionando? Se ele está falando, ainda mais no caso de desespero, né? Imagina você ver seu filho com câncer. Perfeito. Então, eu ia tentar de tudo para deixar a vida deles menos difícil, né? Então, cabe a Uhum. nós, profissionais da saúde, termos isso, né? Não só combatermos no sentido de desmentir, mas de falarmos dos reais benefícios que algo pode ou não ter em uma linguagem acessível para todas as pessoas. Não Perfeito. adianta a gente também a gente ser formado, ter mestrado, doutorado e ter tudo mais, ser palestrante, se a gente não consegue levar a informação a quem mais precisa, né? Perfeito. Você consegue passar isso aqui, né, Alexson? E Com nesse certeza. sentido também, você consegue pontuar alguns alimentos? Claro que todos são fundamentais, mas assim, é bem bacana a gente começar de repente a incluir ou prestar mais atenção na ingestão, pensando em fibra, que eu vejo que as pessoas têm dificuldade em consumir, ou Sim, enfim, sim. pensando em algo intestinal, o que a gente tem aí de legal? Então, quando a gente, principalmente na prática clínica, a gente pergunta: você consome salada? Consumo muita salada. Você vai ver se muito salada da pessoa é alface e tomate. As pessoas acham que só existe alface e tomate de salada para se consumir, né? Verdade. E são em quantidades pequenas, né? Duas rodelas de tomate e uma folhinha de alface. E eu vou além. Mesmo se a pessoa ingerir um balde de alface, isso pode não ser suficiente. Porque folhas, continuando usando o tomate de exemplo, 100 gramas de tomate, que é muito. Tomate não, perdão, alface. 100 gramas de É alface, muito que fácil. é muita alface, é muita folha. Não tem nem 2 gramas de fibra. Olha, Então eu digo, você tem que buscar nas folhosas micronutrientes e água. Se você vai buscar fibra, é em frutas e legumes. Que perfeito. frutas, cara? Aí vai, mamão, banana, abacate principalmente. O pessoal costuma deixar de Parece que fora não por tem, né? ser As pessoas acham calórico. que não. O abacate, pô, é riquíssimo em fibra. E leguminosas, principalmente o feijão, ervilha, grão de bico e por aí vai. Uhum. Então, além disso, suplementação não, o uso de cereais integrais, né? Aí eu falo da aveia, que não, gente, não faz mal, pelo contrário, né? E mais especificamente o farelo de aveia. O Perfeito. farelo de aveia tem mais proteína e tem muito mais fibra do que os outros derivados. É mais caro, Perfeito. de fato, mas visando bater uma quantia de fibra diária, cara, aí você pode unir todos esses alimentos em uma vitamina. Você usa Um leite, se você iogurte, tiver né? problema com.
iogurte. Se você tiver, não tiver problema com leite, pega um copo de leite, algumas colheres de farelo de aveia, um pouquinho de abacate, um pouquinho de banana, um pouquinho de mamão. Bate tudo, ó, vai ficar muito gostoso e vai fazer muito bem pro seu intestino. Legal, legal. E vale a pena Então, nesse sentido, Alexson, a gente usar, vejo as pessoas também usando chia, linhaça, semente de girassol. A gente vai conseguir sim, uma amostra sim, legal? Vale a pena a caloria? sim, sim, sim. Por serem pouco calóricas, né? E por Uhum, terem, sim, de fato, bastante fibra. bacana. E em alguns casos, como a linhaça, por exemplo, a semente de linhaça dourada, ainda é uma boa fonte de ômega 3. Não é o EPA e o DHA, né, que é a forma mais biodisponível para a gente, mas ainda assim é um aporte interessante de gorduras boas na dieta. Bacana. Então, pensando isso, no caso chia, linhaça seria a cereja do bolo para esse shake com os alimentos mais básicos. Se a pessoa Perfeito, pode arcar, se é acessível para ela, sem problema algum. perfeito, perfeito. Nesse sentido, Alexson, também estão mandando aqui várias dúvidas relacionadas sobre desbiose. Acho bacana a gente contextualizar isso, né? Porque, assim, no quadro de desbiose vai entrar várias patologias intestinais, né? A gente tem uma Então, condição que não está legal, como que se dá isso? disbiose é um termo que está um pouco banalizado. Por Perfeito. que eu falo isso? Disbiose existe, mas você classificar uma disbiose é difícil. Por quê? Por que essa pessoa está com disbiose? Ela está com uma pouca concentração de bactérias benéficas, ela está com uma alta concentração de bactérias maléficas, ela está com uma pouca diversidade no total. Então, existem diversos tipos de Entendi. disbiose. E além tem outro sentido, em comparação a quem, entendeu? Perfeito. Qual é o padrão, né? Porque diferentes pessoas, diferentes etnias principalmente, possuem diferentes microbiomas usuais. E ainda assim, cada microbioma é individual, Uhum. totalmente. Então, eu não gosto muito de usar o termo disbiose por causa disso. Eu gosto mais de aplicar disbiose se a pessoa possui uma condição crônica, como, por exemplo, uma fibromialgia, uma doença de Crohn, obesidade severa, diabetes e por aí vai, doenças autoimunes. Aí, sim, você tem certeza que essa pessoa tem uma disbiose, mesmo não sabendo classificar qual. Em relação Aí, ao o que que eutrófico, né? Sim, sim, em Ao relação ao saudável. micróbio. Você sabe que a microbiota intestinal vai estar interferindo negativamente de alguma maneira ali. E é difícil você estabelecer um link causal, né? Todos esses estudos, essa enxurrada de estudo que a gente está tendo, muito poucos deles elucidam relação causal. Ou seja, eles não Uhum. sabem dizer se a microbiota desfavorável causou aquela doença ou aquela doença Olha causou a que microbiota desfavorável, entendeu? bacana. Isso entra muito na questão de obesidade. Estudo está começando a engatear alguns estudos parrudos de revistas como Cell, Nature e por aí vai. Estão se desvendando mecanismos causais, principalmente em obesidade e diabetes. Mas é difícil você classificar uma pessoa como disbiótica. E isso é bom, porque você não tem uma disbiose, você simplesmente não está com uma alimentação adequada para a sua saúde intestinal. A boa notícia disso é Perfeito. que é só você alterar os seus padrões alimentares que Uhum. você vai começar a ver um benefício, entendeu? Isso entra até Perfeito. naquele meme, né? A pessoa, meu Deus, doutor, eu vou morrer. Com a cara de assustado. Eu, doutor, não, é só você fazer exercício e fazer dieta. Aí ela com a mesma cara, meu Deus, eu vou morrer, sabe? É só você comer mais cores, né? Quando a gente começa a falar na prática, fala, olha, Exatamente. o O cara, prato brasileiro é meio amarelo e vermelho, né? É tipo sim, batata e sim. carne. Isso aí. Batata e carne. E branco, né? O arroz. E E branco. acaba que, cara, a gente vai rebuscando cada vez mais o conhecimento, artigo, ficando cada vez mais específico, mas, cara, sempre volta pro básico que sua avó falava para É você. verdade. É Consome verdade. comida de verdade, sabe? A comida da fazenda. Então, quem come isso a vida inteira não vai ter problema, entendeu? Perfeito. Sempre remonta isso. A gente só está explicando o porquê isso faz sentido, não só na crença popular, como na literatura científica também. Mas sempre vai acabar voltando para isso, entendeu? Perfeitamente. E nisso aqui a gente já conseguiu responder várias dúvidas que nos perguntaram aqui. É, Uhum. essa questão da Elisa aqui, Figueiredo, Alexson, tem a ver com desbiose, diarreia, mais de 3 meses em excesso, dores nas articulações, pré-diabetes, possivelmente. Claro que a gente vai bater Possivelmente. martelo aqui em nada, né? Mas. Não dá para bater. Eu não posso dar um diagnóstico. Isso aqui não é uma consulta, né? Eu não posso dar um diagnóstico por isso.
Mas se você está com diarreia, com o metabolismo da glicose alterado, dor na articulação, cara, vá a um nutricionista. Dor na Procura um. articulação, eu não sei, é multifatorial. Pode ser tanto por um problema mecânico, que aí você vai precisar de um ortopedista, de um fisioterapeuta. Mas se você associando um mau funcionamento da sua glicose, né? Uma má homeostasia da glicose e com quadro de diarreia, com certeza a sua alimentação tem algo de errado a nível intestinal. Perfeito, Então, reveja a sua alimentação, procure um nutricionista. perfeito, Alexson. Vale a pena a gente pensar em usar, por exemplo, que está muito na moda hoje, psyllium, kefir, kombucha. Como que tá as evidências por trás disso, Alex? Eu vejo as pessoas trocando Então, muda disso e psyllium em tudo. Como que é? uhum. Psyllium, o único problema que eu vejo nele é o custo, né? Não é todo mundo que pode arcar. Cara, Você acha barato, quando tá barato, Psyllium a 50, 60 reais o quilo. Isso é muito caro, né? tá. Isso é mais caro do que filé mignon, por exemplo. Porra! Então, se a pessoa pode arcar com, com esse custo, sem problema nenhum. Legal. Agora, no caso do kefir e da kombucha. Kefir eu uso uma analogia assim. Você teve Tamagotchi alguma vez na sua vida? Se você conseguiu deixar seu Tamagotchi vivo, pô, vai em frente e cuida do kefir. Porque é algo muito legal para nossa saúde intestinal, mas o problema é que você tem que cuidar. Porque Hum, senão pode não só não proliferar, né, a colônia não dar certo, como pode gerar efeitos negativos. Se você não cuida, não troca água com uma certa frequência, os metabólitos das bactérias vão ficar se concentrando ali. E esses metabólitos são ácidos. olha só. Deixando aquele ambiente muito ácido, pode proliferar fungo ali. Então é muito comum a pessoa começar a utilizar kefir, né, feito em casa, feito de uma maneira um pouco desleixada. Essa mesma pessoa começar a apresentar candidíase. Que Porque isso? por ela não trocar a água com uma certa frequência, proliferou a Candida albicans ali e ela ingeriu. Olha Entendeu? só. E o kombucha também. O kombucha pode ser mais fácil, mas eu sempre dou o alerta da pessoa. Você vai começar a fazer kombucha, kefir, não trate isso como solução definitiva. Isso, mais uma vez, isso é a cereja do bolo. É um coadjuvante. Então, você tem que aliar tanto o uso da kombucha quanto do kefir a um planejamento dietético adequado. Olha só, temos um relato aqui embaixo. E também, Alexson, como está em relação, você comentou isso, mas falam, nossa, tudo isso, as evidências em relação a quando a gente deve comer por dia de vegetais, e aí a gente pega esse leguminócio e tudo mais. Aí a gente diz, olha, tem que comer umas 400 gramas adultos, 500, a pessoa fala, que isso, tudo isso, mas é pouco, né, Alexson? E como É que você vê aí pouco, no é Rio as pouco. pessoas ingerindo, né? Uhum. Então, a gente tem um hábito mais novo até dos nutricionistas de prescreverem gramatura específica. Você vai Tá. consumir 100 gramas de frango, 100 gramas de arroz, 50 gramas de feijão e salada à vontade. Ninguém vai olhar para esse salada à vontade e ficar empolgado. Meu Deus, eu posso comer salada à vontade, porque muitas poucas pessoas têm esse hábito. É Então, verdade. eu acho que já começa por aí. Na prática clínica, prescrever vegetais também em gramagem. 100 gramas de frango, 100 gramas de arroz, 50 gramas de feijão, 200 gramas de vegetais. Aí bota entre parênteses 50 gramas de beterraba, 50 gramas de cenoura, 50 gramas de vagem e 50 gramas de brócolis. Perfeito. Brócolis e couve-flor são mais densos, então é mais fácil você bater uma grande quantidade com esses alimentos, né? Certo. Mas ainda assim é pouco, né, cara? A gente mal chega à concentração de fibras recomendada nas guidelines, né, que é de 25 a 35 gramas por dia. Pô, é Mas, bastante. e uma coisa que me perguntam muito, excesso de fibra faz mal? Eu falo, cara, não tem evidência disso para pessoas saudáveis, até porque eu duvido muito que você esteja excedendo fibra, né? O Exatamente. pessoal costuma muito criticar a fibra, aqueles que defendem uma linha paleolítica de dieta, né? Mas, por exemplo, eu vi recentemente, foi publicado na Science, acharam um habitante da Sibéria de alguns milhares de anos atrás, bem conservado, e a comida dele estava bastante conservada porque estava totalmente congelado, né? Eles foram avaliar o que estava no intestino dele, tinha cervo, né, pedaços de cervo que ele comeu, e tinha mais de 70 gramas de fibra lá. Olha só. Então, o homem do paleolítico
ao que parece, consumir ainda mais fibra do que a gente. Não só mais, como Entendi. quase mais que o dobro do que a gente. Perfeito. Então, não, você provavelmente não vai ter nenhum efeito deletério consumindo muita fibra, a não ser que você seja intolerante a FODMAPs, e, né, isso pode gerar desconforto intestinal. Isso leva a outra questão. Ah, eu consumo psyllium, isso tudo, e me dá gases. Isso é normal, porque, né, é um alimento que vai ser fermentado pelas bactérias, e esse metabolismo das bactérias libera gás, principalmente metano, que leva aos gases. Quem tem problema com isso, fraciona a dosagem, principalmente em questão de suplemento. Não toma 10 gramas de uma vez de psyllium de manhã. Fraciona em 3 gramas ao longo do dia. 3 gramas de manhã, 3 gramas no almoço, 3 gramas na janta. Que aí já ajuda a atenuar bastante esse efeito negativo mais agudo da fibra. Perfeito. E achei bacana, Alex, que você comentou dessa questão da paleolítica. Eu não tinha conhecimento desse não baixado. E assim, a gente vê as pessoas hoje tirando os carboidratos, né? Porque o carboidrato engorda, isso e aquilo. E esquecem, na verdade, de repente, de reduzir o consumo de sacarose, né, de açúcar de adição e tudo mais. E começa a tirar arroz, começa a tirar feijão, começa a tirar batata, aquela coisa toda. E quando você vê, cai fibra. E aí, só para somar com uma colega aqui na dúvida, perde fibra, a gente começa a piorar o controle glicêmico, aí não sabe de onde, de repente, que está tendo né, uma piora na sensibilidade à insulina, e aí vai acarretando em todas as consequências dessa questão. Então é importante também a gente começar a separar, né, que os carboidratos são essenciais para o nosso corpo, é o Sim, com substrato certeza. principal, e é diferente falar de frutose da fruta, né, que são as menores concentrações de frutose da natureza, com frutose xarope de milho, né? As pessoas fazem Sim, cara, isso é muito importante você elucidar, porque, né, até blogueiros que têm muita acessibilidade, têm um alcance muito grande, falam, ó, frutose causa esteatose hepática. De fato, frutose agrava o quadro de acúmulo de gordura no fígado. Mas você não atinge isso comendo fruta, por dois motivos. Fruta é rica em fibra, não vai ter aquele despejo de frutose, e por você não conseguir bater a quantidade, porque a fibra que contém em fruta é muito pouca. Se eu não me engano, para você bater um limite diário de frutose, que eu não lembro agora qual é o certo, você teria que comer acho que 5 quilos de melancia por dia. Quem faz isso, sabe? Então, você alcança essas concentrações nocivas de fibra quando você utiliza o xarope isolado dessa fibra. Dessa fibra não, dessa frutose, perdão. Quando você consome xarope isolado de frutose. Onde é que você encontra isso? Refrigerantes, biscoitos ou bolachas, né? Para quem é de São Paulo, bolacha recheada tem muito disso. É suco, mas suco não, suco que você coa, né? Pode apresentar porque você espreme a fibra. Então eu falo, se vai consumir suco, não coe, consuma com bagaço, porque o bagaço é justamente a fibra que te protege do efeito nocivo do excesso de frutose. E tem um estudo muito interessante que saiu na Cell ano passado mostrando que o processamento do fígado, da frutose não é no fígado. Só é no fígado quando você excede a quantia que o intestino delgado consegue absorver. Perfeito. Então, a quantia usual é de 1 grama de frutose por quilo de peso. Então, se você pesa 60 quilos, seu corpo consegue processar bem, fazer o clearance, né, que o pessoal chama bem, de 60 gramas de frutose. Se você excede isso, é despejado no fígado, aí sim tem esse problema. E isso você pode achar muito, mas não é. Uma lata de refrigerante, por exemplo, tem 25 gramas de frutose, Olha isolada no só, xarope. uma lata. Então, uma lata. Então, pô, tem gente que consome o quê? Tem gente que consome 2 litros de Coca-Cola por dia. Fácil. Então, se uma lata tem 300 ml, faz aí as contas. Bateu, você quase dobra a sua capacidade intestinal de clearance de frutose, né? Aí você vai num almoço, num restaurante, você pega suco de laranja, a pessoa fala, meu Deus, tem muita frutose. Aí você fala, meu, É só falar, pô, traz o suco traz o suco, mas não coa, que aí tá de boa. exatamente, E exatamente. ainda assim, E, ó, mesmo sendo espremido uma laranja ali, pô, vai ter muito pouco, né? perfeito. Sabe, cara, que isso é tão preocupante que, assim, toda semana seria forçar a barra, mas, pô, a cada 10 dias tem um ou dois diabéticos que falam assim, nossa, meu médico ou minha nutri e tal falou que, meu, não dá pra comer beterraba, tem muito açúcar, não dá pra tomar. Eu falo, não, calma aí, vamos voltar. E aí a gente Exatamente. começa a quebrar isso, porque assim, isso é muito importante. Ele fala assim, quando a gente começa a falar, Alex, vê se concorda comigo, sobre alimento, as pessoas começam a entender, falam, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Quando você fala do nome químico, você confunde as pessoas, fala, pô, Sim. glicose.
Tá bom, carboidrato é um açúcar, tá? Mas um Sim, arroz sim. não tem nada a ver com um açúcar branco. E as pessoas começam Sim. a entender. E começam a Sim, isso é separar a tudo importância isso. do que a gente mencionou no começo da live, né? Da importância de você tornar a sua conduta, o seu discurso palpável para as pessoas. Você não deve ficar se apoiando em termo difícil, em via. Isso é para o teu conhecimento teórico. Na prática, com o paciente, você tem que simplificar aquilo. Eu costumo falar com os meus amigos que você só entende o suficiente de um assunto quando você consegue explicar ele para uma criança de 10 anos. É Se isso você aí. não consegue explicar isso para uma criança ou para um idoso, você não entende o suficiente do assunto, entendeu? Einstein pegou aquela teoria dele absurda e resumiu em uma equaçãozinha. É igual a mc ao quadrado. Então a gente tem que buscar isso, sabe? Perfeito, perfeito. Essa foi boa. Então, assim, só para responder aqui a Ludmilla, que mandou para nós aqui, 10 bananas por dia não vai ter problema, né? Isso aí, não vai ter nada disso. Quem come 10 Alexson, bananas por dia. Cara, oi, fala. difícil, né? Não, pode, desculpa, que deu delay, Difícil. pode falar. Eu dei um curso final de semana. Eu dei um curso foi em Salvador. Foi em Salvador há 2 semanas atrás. Aí o cara falou, cara, meu pai ficou diabético comendo banana. Eu, como assim? Ele comia 40 bananas por dia. Falei, porra, mas Caramba, também, né? Mas aí aí não tu tem vê como é como, que né? pode. Tem gente que de fato, ainda assim, pô, 40 bananas por dia. Eu falei, tu tá de sacanagem, 40, ele 40, 40. Pô, tem que ter Óbvio que um pé de entender na hora, bananeira melhor na que casa, cara. é muita banana, né? O cara é quase um macaco. Perfeito. Tem um estudo, uma reportagem que saiu 1, 2 anos atrás, da questão da lixia, acho que era na África, um negócio assim, que teve um pessoal, uma tribo que comeu muito lixia e o indivíduo morreu. Aí o pessoal começou a falar, não, Lixia? lixia, Lixia? é, Ah, tá. lixia fruta. Aí, pô, lixia mata, o pessoal começou a fazer um boom. Aí não, foram ver que nessa população pequena em específico, eles comiam quilos. E quando você tem essa questão, por falta de água, um monte de outros poréns, há um metabólito tóxico e tal, tal, tal. Assim, isso não Eu lembro corrobora disso. com... É, então, não tem nada a ver Eu com o lembro disso. consumo de uma caixinha de lixia, né? É sempre o contextualizar, né? Qual população, qual foi a quantidade, qual era o background da saúde dessa população, né? Então, complicado, né? Tem um estudo que eu uso nas minhas aulas muito legal, que mostra como os ursos conseguem engordar, né, para hibernar, né? E isso se dá, eles comem 50 quilos de blueberry por dia. Isso na Olha região da isso. Escandinávia, os ursos de lá. Então, né, isso é impensável pra gente até pelo preço disso aqui, né? Mas o urso se utiliza disso. Mas ele engorda sem ficar doente, né? Aqui todo obeso a gente sabe que é um indivíduo doente, né? Até porque se associa a obesidade à resistência à insulina. Mas o urso consumindo essa quantidade toda de frutose, ele só engorda. É algo Perfeito. fisiológico para ele. Ele não tem alteração dos outros parâmetros bioquímicos e então conseguiram associar isso à microbiota intestinal dele. Tem um shift metabólico dele quando ele está comendo, né, durante o verão para quando ele está hibernando. Então, no caso desses ursos, ainda essa quantidade absurda de frutose, imagina quanto não tem 50 quilos de alguma fruta, né? Nossa. O urso consome isso, mas não tem problema por causa da microbiota intestinal que protege ele contra isso. Aí estão estudando quais bactérias e quais genes dessas bactérias conseguem fazer isso e por que para tentar aplicar isso em humanos, né? Muito interessante. E lembrei agora, Muito, tive né? um insight aqui também, tem uns estudos mostrando o seguinte, o problema é só o follow-up, mas indivíduos no Japão, na China, que praticam sumô, eles têm, claro, uma gordura muito expressiva na parte subcutânea, mas muitos deles lá eles vivem com um estresse muito baixo, como se fossem deuses, muita massagem e tal. Então, não há esse estresse crônico da gente aqui em São Paulo, por exemplo. E aí, qual que é a ideia? O parâmetro inflamatório deles, em termos de gordura visceral, é muito pequeno ou nulo. O problema é assim, que depois que eles aposentam, por exemplo, a gente não consegue ter acesso para estudar eles. Eles se isolam e Sim. tal. Então, a ideia é que assim, tipo, o exercício, que eles, né, eles treinam bastante, com uma alimentação adequada, porque eles não comem porcaria, com um ambiente interno, assim, aquela coisa do mindset, o mindful eating e tal, Uhum. favorece você não ter uma gordura do tipo inflamatório. Isso com certeza está relacionado também ao intestino. Com certeza, algum dia alguém vai estudar microbiota intestinal de lutadores de sumô. Porque estudam Olha de só. tudo, até de mosquinha de fruta nessa que a gente tem por aí.
Então, e é importante também, o problema é que tem gente que vai usar isso e falar aí, ó, obeso, saudável. Cara, você está pegando uma Então. população, é quase sobre-humana, você está pegando quase um vingador aí, né? O cara não é assim, o cara é massagem o dia inteiro, o cara é tratado como um rei, se isola, meditação e por aí vai. Você não pode se basear em um N tão pequeno e específico para transportar isso para a população no geral, né? Perfeito, perfeito. Temos aqui mais duas dúvidas. A Ludmilla está participando com a gente aqui. Ludmilla, olha só, o leite ele tem uma quantidade bem, na verdade, pequena de lactose, a gente vai pegar 200 ml. Não vai ser algo problemático desde que você não tenha uma intolerância ou uma alergia ao leite, né? E Sim. lembrando que a maior parte do leite, né, que são é água, depois temos proteína, um pouco de gordura. Então, por ter carboidrato, ele vai sim estimular a insulina, mas normal, não vai nenhum pico Tudo ou estimula a nada insulina. Tudo estimula a insulina. Exatamente. A gente tem que parar com isso, tá, pessoal? Porque assim, não é só insulina também de hormônio que existe importante, né, Alex? Só fala de insulina hoje. As pessoas só Sim. se preocupam com ela e tem muito mais coisa acontecendo. O problema não é só. O problema não é a insulina. O problema é você ter uma resistência à insulina. Né? Perfeito. Quem tem resistência à insulina é aquela pessoa que é chamada com inflexibilidade metabólica. Porque através da. A gente consegue energia de modo fácil com a alimentação, através ou de carboidrato ou de gordura. Né? Quem Perfeito. consegue extrair energia tanto de gordura quanto de carboidrato é uma pessoa que tem um metabolismo flexível. Ela possui a flexibilidade metabólica. Quando a pessoa, por questões inflamatórias, de doença e por aí vai, começa a ter uma resistência à insulina, essa insulina, para ser efetiva no corpo, ou seja, para ela pegar a glicose, por exemplo, e levar para dentro da célula, ela precisa ficar mais tempo em atuação. Perfeito. Quando a pessoa está sofrendo disso, a glicose dela que sobe em 40 minutos e a partir já de 1 hora começa a descer, depois de 2 horas de uma refeição a insulina já está a nível basal, essa outra pessoa, a insulina fica alta por 4, 5 horas, por ter uma resistência à insulina. A pessoa que fica com essa insulina alta por horas após uma refeição, por ter um quadro de resistência à insulina, é uma pessoa que vai engordar sim, porque vai ser uma pessoa que vai ter a inflexibilidade metabólica. Por essa insulina ficar alta por muitas horas, isso vai acabar inibindo a lipólise dela, que é a quebra de gordura para ser previamente Oxidado. para ser utilizada como fonte de energia, né? Então é nesse caso que a pessoa que o estímulo à insulina não deve ser tão frequente assim. Por isso que nessa pessoa uma dieta low carb, por exemplo, é mais indicada. Mas não porque a Tem insulina fibra, faz. né? Não, exatamente, nem entrando nesse mérito. Isso Exatamente. falando só apenas de mecanismo, né? Para essa pessoa que sim tem que se preocupar com a insulina, mas assim, não é porque a insulina é ruim, é porque no quadro qual ela se encontra, a insulina vai atrasar a evolução da sua melhora. Perfeito. E também nessa questão, não é que assim o problema é aumentar, né? A gente vai aumentar, o problema é ter esse aumento crônico, né? Sim, E com justamente quem certeza. vai propiciar isso muitas vezes não são nem os alimentos, mas são os produtos ultraprocessados, né, Nelson? Sim, Ricos em com certeza. frutose, ricos em xarope de milho, em frutose, aliás, em maltodextrina, enfim, em produtos que Farinha vão ter uma refinada. farinha refinada que terão alto índice glicêmico. Então, assim, Sim, com certeza. tranquilo em relação ao leite, né? E a São lactose, ela alimentos vai, que. por favor, Não, pode falar, pode falar. Pode falar. não, né? Só para combinar também nessa na dúvida de baixo, assim, a lactose ela é um carboidrato de rápida absorção, só que a gente não vai encontrar ela sozinha no alimento. Então, a Sim, gente não pode pensar isoladamente, né? Se a gente for olhar na parte intestinal, bioquímica, tudo bem, mas os alimentos eles agem em interação, né? Não é assim sozinho. com certeza. Nós não somos apenas vias bioquímicas, né? Você tem que prestar atenção se o alimento ele é ruim, se ele ajuda a agravar um quadro de uma dieta ocidental, ou seja, o alimento sendo rico em açúcar, ao mesmo tempo sendo rico em gordura e pobre em fibras. O melhor exemplo disso é o sorvete, por exemplo. Ninguém consome açúcar de colher. Açúcar não vicia, senão você consumiria de colher. Ninguém consome creme de leite puro. Pega o creme de leite, abre e joga na garganta. A gordura não vicia. Mas se você combina esse açúcar com esse creme de leite, você consome Oh, sem parar, porque isso dá origem ao quê? Ao sorvete, né? sorvete. Então as pessoas têm que prestar atenção nessas coisas, assim. Perfeito. E é difícil, né? Às vezes, assim, eu tenho alguns questionamentos. A pessoa fala, nossa, e o sorvete no final de semana? Fala assim, olha,
consegue ter um de qualidade legal, ou você consegue fazer um de fruta, porque é difícil, né? Não vai consumir uma bola. É bastante. Sim, mesmo que fosse. O... deu um delay aqui. Tá? Tem, tem, voltou. Tem um documentário muito bom no Netflix chamado Cooked, né? Cooked. E é um sociólogo muito importante que ele estuda alimentação, né? Ele não é nutricionista, ele é um sociólogo focado no ato de comer, na cultura dos alimentos, na cultura alimentar e por aí vai. Michael Pollan ou não? É ele mesmo, ele mesmo. E ele, nesse documentário, ele fala, cara, por mais que você seja doente, se você quer comer alguma coisa, eu dou uma dica para você, faça em casa. Então, se você quer comer um sorvete, mesmo sendo diabético, se você quer comer um hambúrguer, uma pizza, pô, você pode consumir uma vez por semana sem problema. Mas, pô, faz em casa. Compre os ingredientes da melhor qualidade que você conseguir e faça você mesmo, né? Ótimo. Tem aquele ditado, né? A lenha colhida por você mesmo vai te aquecer 2 vezes mais. O mesmo vale para Olha alimentação. só. Você vai escolher os melhores ingredientes. Você vai ter a satisfação de você fazer. Ah, não sei cozinhar. Cara, aprende, você tem internet. Você consegue fazer qualquer coisa com a internet hoje em dia. Você consegue executar uma receita. Então, pô, tá numa dieta, pô, quer se manter nessa dieta por mais tempo para melhorar a sua saúde, mas tá morrendo de vontade de comer um hambúrguer, uma pizza, pô, não tem problema. Pô, Vai na padaria, pede um pão específico com mais fibra, com a farinha integral para o seu padeiro. Vai no açougue de confiança, compre a sua própria carne, compre um bom queijo, faça você mesmo o seu hambúrguer. Não se apoie nesses prazeres alimentares em lugares que vendem um alimento ultraprocessado, fast food, sabe? E por aí vai. Faça em casa. e também nisso, né, tenha prazer em fazer isso. Então, né, convide um amigo, chama sua esposa, seu filho e tal, Com traz para a certeza. cozinha. Eu sempre falo isso. Quanto mais próximo da cozinha a gente estiver, não vai estar errando, você vai estar errando muito pouco. Né? Então, assim, Exatamente. não é só comer, né? A gente não come nutriente. Eu fico até meio incomodado, às Exatamente. vezes, com o paciente, ou até com colegas nutri que ficam falando assim, por exemplo, não, porque tem que comer carboidrato aqui, tal, proteína lá. As pessoas já chegam na cozinha e falam assim, viu, então preciso comer mais proteína à tarde, eu preciso comer menos carbo. Eu falo, viu, você não come isso, você come comida. Que tem isso. Então, assim, aí fica uma confusão, fica até meio chato, aí as pessoas só perguntam assim, pô, eu preciso ter uma adequação de macro. Você faz dieta flexível? Eu falo, não, esquece isso. Você tem que comer comida, Exatamente, pô. perfeito. O comer é cultural, né, cara? E o Exatamente. pessoal fala muito disso de dieta flexível. Cara, qualquer dieta formulada de forma competente é uma dieta flexível, porque o pessoal tem noção que Ótimo. dieta é sinônimo de sofrimento e sinônimo de, pô, de monotonia alimentar. Não é isso. Se você vai num bom nutricionista, você não vai ficar comendo só frango com batata doce. Ele vai te dar a opção. Você vai consumir ou frango, ou alcatra, ou filé, ou tilápia Colombo. e por aí vai. De carboidrato, você vai consumir batata, ou você vai consumir macarrão, ou você vai consumir arroz e por aí vai. Entendeu? Perfeito. Então isso já é uma dieta flexível. O que não pode achar que uma dieta para ser flexível é muleta para você consumir besteira de forma crônica, né? A gente sabe que isso pode Exatamente. ser um tiro para a nossa saúde falando de microbiota intestinal. Até porque também saúde não é só emagrecer. Você pode emagrecer comendo McDonald's. Se você ficar Perfeito. 2 meses comendo só uma promoção do McDonald's por dia, você vai emagrecer. Mas a sua saúde, como é que vai ficar? Sabe? Perfeitamente. E o que você me disse aqui, Alex, em relação a essa dúvida aqui da Topper Cunha, em relação a adoçante? Usa adoçante ou usa açúcar, um açúcar demerara, um mascavo? E aí? Para mim, dependendo da pessoa, se ela for obesa, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, utilize adoçante. Mas o adoçante qual? Stevia ou sucralose até 100%. Um adoçante que só tenha isso. 6 gotas, está usando em gotas, não tem problema nenhum. O problema é que tem gente que usa adoçante enjatada, pega assim, aperta e esguicha. Ah, Esse caso é o verdade. problemático, entendeu? Se falando em microbiota intestinal, tem um estudo bem famoso, publicado na Nature, onde os camundongos que consumiram adoçante tiveram piora do quadro de controle da glicemia. Só que aí é aquilo, aí você vai ler o estudo.
O adoçante utilizado para eles era na concentração de 10% da água que eles consumiam por dia. Ou seja, imagina, se você ingere 2 litros de líquido por dia, consumir 200 ml de adoçante. Já Nossa. começa por aí. E outra, os adoçantes utilizados no estudo não eram tipo 100% stevia, 100% sucralose e nem 100% aspartame. Eram adoçantes americanos, tem as 3 marcas, agora eu não lembro quais, que eram sempre adicionados de maltodextrina, outros de sacarose e por aí vai. Então tem isso. Qual o adoçante e qual a dosagem. Se você utiliza uma sucralose 100% ou uma stevia 100%, em gotas, isso não tem problema nenhum. Até porque isso vai gerar aderência, tá? Ah, mas adoçante, química, não sei o quê. Pô, beleza, mas se eu tenho um paciente que consome 2 litros de refrigerante por dia, às vezes cortar o refrigerante totalmente para ele vai ser algo muito sofrível. Então, antes dele cortar o refrigerante totalmente, eu faço ele passar de consumir 2 litros de refrigerante comum por dia, 2 litros de refrigerante zero por dia. Mesmo não sendo mais adequado para ele, vai ajudar na evolução do É o quadro dele. melhor. Após isso, você reduz esse refrigerante zero de 2 litros por dia para 1 litro. E depois para um copo só no dia, até depois, se der, ele não consumir mais refrigerante, só em ocasiões especiais. Perfeito, perfeito. Então, assim, a gente tem aplicação de tudo, né? Eu vou dar um exemplo recente de um paciente saudável, treina às Uhum. 6 da manhã crossfit e falou, cara, eu não consigo comer e tal, não quero tomar mal, não quero tomar carbo. E ele usou adoçante no café. Eu falei, viu, vamos usar açúcar, vamos usar sacarose no seu café e tal. Pô, Thiago, mas como assim? Eu falei, meu, seria bacana se quebrar esse seu jejum. É claro que você tem glicogênio, mas seria bacana para você não ter tanto esforço, tal, tal, tal. O que você acha? Em vez de usar adoçante, vamos usar açúcar. O cara falou, não, eu já usava, mas acho que vai ser legal para mim. Depois do feedback, cara, melhorou minha percepção de esforço, tudo mais, minha captação de glicose, enfim. Então, assim, nosso nutricionista indicando açúcar, não é que está indicando açúcar, está adequando para o indivíduo fazer o melhor que ele pode fazer ali. Né? Então, pode ser, depende do caso. Com certeza, o pessoal da nutrição fala muito, cada paciente é um paciente, individualidade biológica, né? Um termo que o pessoal gosta muito, mas você não vê a aplicabilidade disso. O mesmo Sim. pessoal que crava individualidade biológica é a pessoa que chega aí para esse cara totalmente fisicamente ativo pra cacete, faz crossfit, mas não, açúcar faz mal, não vai tomar açúcar. Cara, cadê a individualidade biológica, sabe? É verdade, é verdade. E aquela coisa, né? Assim, ceia, abacate. Lanche da tarde, massa com iogurte. Tipo, fica muito clichê as prescrições. O que é isso? Né? As Cara, pessoas. isso, hoje em dia a gente costuma bater muito em blogueira, né? Fala mal de blogueira, que blogueira faz merda e tal. Mas isso que tem que gerar uma autorreflexão, cara. Por que que as pessoas estão confiando mais em blogueira do que num profissional formado? É isso aí. Demorei 5 anos para me formar, né? Fui para outra cidade, fiquei 5 anos lá e as pessoas acreditam mais numa blogueira do que na minha classe. É porque essa classe, no caso dos nutricionistas, tem responsabilidade sobre isso, porque foi uma classe incompetente por muito tempo. Perfeito. É isso aí. Entendeu? Por diversas razões, não saber respeitar a individualidade de uma pessoa, seu planejamento, qual vai ser a sua dieta? Vai ser bolacha, água, sal e queijo Minas. E não sei o que, É, iogurte, e saladinha com frango, sabe? Isso tudo passa por a gente tem responsabilidade direta nisso na nossa classe. é verdade. É verdade. Isso é bacana porque, assim, a gente tem que pensar em abrir o leque, né? As pessoas comem mal, o Sim. repertório das pessoas é pequeno. Então, a gente tem que falar disso. Olha, vamos variar seu arroz, macarrão, mas, enfim, vamos usar um inhame. As pessoas não conhecem. Vamos comer um cará, pô, custo legal. Vamos usar carne de porco, se você gosta. Né? Sim. Enfim, a gente começa a abrir isso. Ainda mais Muito bom. falando especificamente do tema da nossa live, que é microbiota intestinal, cara, você pode não consumir alimentos industrializados, mas se você possui monotonia alimentar, é só arroz e frango e por aí vai, sua microbiota Eu, intestinal vai sofrer da mesma maneira. Porque a microbiota intestinal, a melhor para a nossa classe, né, para os seres humanos, é a microbiota mais diversificada possível. Quanto sim. mais variedade de bactérias nós tivermos, melhor vai ser a nossa saúde. Como a gente obtém essa maior diversidade? Consumindo probiótico, não consumindo uma alta variedade de alimentos de verdade. Exatamente. Consumindo, pô, 7 tipos de frutas diferentes por dia, consumindo não sei quantos tipos de carboidrato, não consome só arroz, consome arroz, macaxeira, Pô, batata, delícia. macarrão, carne.
por aí vai, queijo. Tem uma figura muito boa de um que eu uso sempre de exemplo, se chama Frederick Barhed, uma das maiores autoridades em microbiota intestinal, um dinamarquês. E a figura dos artigos dele é a dieta prudente para microbiota intestinal. Aí tem lá a ilustraçãozinha. Tem um pimentão, uma alface, uma frutinha que parece uma jabuticaba. Aí atrás, aí do lado tem um peixe, um camarão, tem uma carne vermelha, um corte vermelho de carne, tem um copo de leite, tem um queijo. Então, assim, melhor dieta para microbiota intestinal é a dieta mais diversificada. E sim, pasmem, tem leite, né? Pô, exatamente. Legal. Pasmem com essa informação. Deu até fome aqui essa dieta. Pô. Exatamente, tá chegando a hora da ceia, né? Pô, jantar ainda, pô. Chegar em casa e vamos Jantar jantar. ainda, né? Tá cedo, tá cedo. Lexon, a gente está caminhando pro final da live. Geralmente, quando dá uma hora aqui, abrir ela um pouco antes, ela acaba se fechando. Então, para não deixar ninguém aqui falando sozinho, queria te agradecer pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Aprendi muito com você. Acho que a gente conseguiu ajudar muita gente. Com certeza. Eu que tenho que agradecer, foi um prazer. Eu já sigo a Plenitude desde que eu era só um estudante desconhecido de nutrição. Está sendo assim uma realização estar aqui conversando com você nessa plataforma, falando com o pessoal. Infelizmente não dá para responder todo mundo, né? Senão vai acabar. Você começa a responder muito uma pessoa, engata e vem outra pessoa e a gente perde o sentido da live, né? Mas pode contar, eu estou aqui para o que precisarem, é só chamar outras oportunidades, vai ser uma honra para mim participar novamente. Quem se interessou no meu conteúdo é só me seguir. Quem se interessou pela minha forma de tratar a nutrição, só chamar que eu tô atendendo, né?